Olá pessoal, mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês um caso que ganhou muita repercussão em nível nacional, que foi aquele caso da falsa enfermeira que teria aplicado vacinas para a Covid em alguns empresários. Esse é um caso interessante para a gente comentar porque ele desafia vários tipos penais diferentes. Primeiro ponto que precisa ser comentado é em relação ao fato de ela não ser enfermeira e se dizer como tal, ou seja, mais do que se dizer como tal, ela está realizando atos, atividades típicas da profissão, como por exemplo, injetar substância no organismo de pessoas e tal. Então isso é uma atitude que revela, por parte dela, um exercício irregular de uma profissão. Lembrando que no Código Penal, a gente tem lá no artigo 282 o crime de exercício ilegal de medicina, arte dentária ou farmacêutica. A enfermagem não está incluída aí. Então, no caso da pessoa que exerce ilegalmente a profissão de enfermeira, ela não entra no artigo 282 do Código Penal, então ela acaba ficando naquela lei geral, que é a lei das contravenções penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41. Notadamente lá no artigo 47, que ele traz para a gente a contravenção de exercício irregular de profissão. Ocorre que a gente está falando de uma contravenção e, nesse caso, essa contravenção é nitidamente o meio que ela utilizou para praticar crimes bem mais graves do que esse. Lembrando que, se ela tiver apresentado, por exemplo, uma carteira profissional falsa, uma carteira de algum conselho de enfermagem dizendo que ela é efetivamente enfermeira, ela está praticando outro crime, porque nesse caso ela vai ter um documento falso, que efetivamente, se for de um órgão de classe, isso vai ser um documento público falso, e isso vai configurar para ela o falso material do artigo 297, falsificação de documento público. Tá? Se por acaso ela preenche algum formulário, alguma informação, se identificando como tal, colocando ser enfermeira, algum número de identificação, alguma coisa nesse sentido, ela já envereda para o crime de falsidade ideológica do artigo 299. E todos esses crimes, no caso, não todos os crimes, todas essas infrações penais do gênero dos quais crime e contravenção são espécies, a gente tem, no caso do exercício irregular de profissão e efetivamente algum falso desse, pode ser tido como crime meio para a prática de crime fim, e aí a gente vai ter a incidência daquele princípio, que muitos de vocês conhecem, e a gente já falou um pouco sobre eles aqui no canal, que é o princípio da consunção, porque essas condutas poderão ser consideradas como antefacto impunível e, portanto, ficar absorvidas pelos mais graves. E pensando em crimes mais graves, quais seriam esses que essa mulher poderia cometer e, portanto, crimes que poderiam absorver esses crimes antecedentes, que poderiam ser considerados crimes meio? Um primeiro crime importante aqui, e aí se a perícia comprova que a substância por ela empregada é uma substância incapaz de fazer bem ou fazer mal para aquelas pessoas, quem contratou o serviço dela, a toda evidência, foi levado a erro. A gente está diante de uma situação onde uma pessoa foi enganada e pagou por um serviço que não foi prestado. Então essas pessoas que contrataram o serviço dela pagando por uma coisa que não existia de fato, foram vítimas do crime de estelionato, na medida em que ela obteve uma vantagem econômica mediante fraude. Isso partindo da premissa que a substância por ela utilizada é uma substância que não causa nenhum mal para aquelas pessoas que foram, que receberam aquela substância em seus respectivos organismos. Agora, o crime mais grave nesse cenário todo, que a gente pode ventilar para ela também, é o crime que está previsto lá no artigo 273 do Código Penal, que é o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto terapêutico medicinal. Então, no caso, se ela estiver se valendo
né, de uma substância falsificada, ou seja, um suposto medicamento para combater a Covid, e esse suposto medicamento para combater for caracterizado como uma falsificação de medicamento, né, se isso for uma falsificação de uma substância com o propósito de curar aí uma doença, isso pode configurar para ela o crime do artigo 273, que em termos de gravidade, em relação a todos os outros que eu falei, é o mais grave. Por quê? Porque a gente está falando de um crime que tem pena de 10 a 15 anos, e mais do que isso, desde 98, esse crime se tornou hediondo. Lembrando que lá em 98 a gente teve alguns episódios que justificaram essa inclusão como crime hediondo, como por exemplo o caso da pílula anticoncepcional de farinha e outras tantas falsificações de medicamentos que ocorreram naquele período e, portanto, motivaram o nosso legislador, né, o Congresso Nacional, a incluir o 273 não só como crime hediondo, como também aumentando exponencialmente a pena abstratamente combinada para ele. Tá? E além disso, além de todos esses crimes, ou seja, vejam que o cardápio é vasto aqui, né? O cardápio aqui é bem vasto em termos de crimes possíveis para ela. E aí sobrou só mais um que eu não comentei, então o 282 ela não poderia pegar, porque nesse caso a profissão dela não estaria incluída entre aquelas três que integram o artigo 282, que fala do exercício legal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Mas ela poderia, por exemplo, entrar no crime de charlatanismo, lá do artigo 283, que é inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Então, se ela tivesse anunciado a cura da Covid através daquele meio secreto ou infalível, isso poderia configurar para ela o artigo 283 do Código Penal, o crime de charlatanismo. E além do charlatanismo, o curandeirismo, que nada mais é do que o exercício da arte de curar através de métodos grosseiros e não científicos. Tá? O 284 exige a habitualidade e o 283 não. Então, é claro que aqui, gente, o meu objetivo é trazer para vocês as possíveis imputações. Obviamente, eu não tive acesso às investigações, não tive acesso aos detalhes das investigações, mas só de ver as reportagens, só de ver tudo que estão falando, já surgem, né, várias hipóteses, figuras típicas que a gente pode usar nesse caso concreto, beleza? Então, vamos aguardar aí o desdobrar das investigações para que a gente saiba qual vai ser o enquadramento dado pela autoridade policial e posteriormente levado ao judiciário, beleza? Pessoal, espero que tenha podido colaborar aí com essa compreensão de vocês acerca desse tema e que vocês tenham curtido. Lembrando para vocês de se inscreverem no canal, de ativarem lá o sininho para vocês não ficarem de fora de nada e também para usar lá o Instagram do Conectando Penal para sempre fazer sugestões, né, de vídeos e também de novas interações para a gente fazer, beleza? Para que o canal possa crescer cada vez mais e a gente possa continuar trazendo, eu e Gisele, esse material de qualidade para vocês, beleza? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.